irmão e minha irmã, com alegria nós queremos partilhar um pouco sobre a mãe de todas as vigílias, esta grande solenidade que é a Vigília Pascal, cheia de simbolismos, de ritos, rica em profundidade em seus significados. Então, antes de começar a falar das leituras que nós separamos, porque veja, essa é uma Santa Missa que completa, tem diversas leituras, principalmente do Antigo Testamento, e 2 do Novo Testamento. Então, que é o Evangelho e a Carta aos Romanos. Obviamente que não daria nem tempo de falarmos sobre tudo. Essas leituras, elas permitem perpassar toda a história da salvação e perceber ali o projeto de Deus que culmina em Cristo Jesus, que tem o ápice do projeto de salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos falar de todas elas, vamos falar apenas de 2 leituras e do Evangelho. Mas antes para que a gente possa entender melhor as leituras, quero falar um pouco sobre 2 momentos importantes dessa celebração, para entendermos todo o conjunto desta obra-prima litúrgica e teológica. O primeiro momento que quero lembrar é o momento do Círio Pascal, então a bênção do fogo novo, a bênção do Círio, e que depois, aquela chama do Círio, que representa a vida em Cristo, que é o próprio Círio, a fé, a graça do Senhor, que vai tocando e dando vida também às nossas vidas, quando cada uma das velas pega ali, a partir da chama do Círio, a sua luz, a sua chama. É a partir de Cristo que nós vamos tendo vida, a vida verdadeira, a vida nova. Logo após este momento, nós temos, quando o Círio chega até o presbitério, nós temos o momento da proclamação da Páscoa, ou seja, do momento em que o padre ou o diácono, normalmente, ou o Ministério de Música mas liturgicamente o padre e o diácono, eles vão proclamar o Exultet, que significa exultem, né? O céu e a terra e os anjos triunfantes e tal, já é o início do canto, ou também chamado Precônio Pascal, que é a proclamação da própria Páscoa. Este rito está totalmente ligado à liturgia batismal que vai acontecer depois. Afinal de contas, a Páscoa de Cristo, a passagem da morte para a ressurreição, também é a nossa passagem da morte para a ressurreição em Cristo Jesus. E o batismo, ele está totalmente ligado a essa questão. Afinal de contas, ele é para nós que o vivemos, que tomamos o batismo a peito, ele é a certeza de que nós também viveremos esta realidade. É a marca de Deus em nós, dizendo, este vai ressuscitar, se formos fiéis, é claro. Portanto, a Santa Missa da Vigília Pascal, depois nós temos a liturgia batismal, que se não há nenhum catecúmeno, nós renovamos as promessas do batismo, tomando consciência de quem somos, batizados, escolhidos por Deus, povo da nova e eterna aliança, novo povo de Deus, que caminha para a ressurreição, que caminha para o encontro com o Senhor. Mas é o lugar principal, liturgicamente e teologicamente falando, do batismo, do rito batismal. Tanto é assim que a igreja primitiva batizava, os catecúmenos, eles eram batizados na Vigília Pascal. Então, de uma maneira muito específica, na Vigília Pascal. E por quê? Nós entendemos a partir das leituras. A leitura que tiro do Antigo Testamento, que talvez seja a principal desta celebração, é justamente a libertação do Egito. Portanto, o povo que estava escravo, que estava morrendo no Egito, ele é liberto por Deus. Aquele Egito, que era um império, uma força maior, e que parecia ser invencível, é vencida por Deus.
passam a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Pé enxuto é um detalhe que mostra justamente esse Deus que cuida de nós até mesmo nos detalhes. O amor de Deus por nós é assim, cuida de cada detalhe. Mas também o mar, na cultura bíblica judaica, tem o sentido de perigo, de risco e de morte. Passar, portanto, pelo Mar Vermelho a pé enxuto significa passar pela morte sem ser tocado por ela, sendo cuidado por Deus. Portanto, a Páscoa de Cristo tem esse sentido. Jesus passou da morte para a vida, como aquele povo fez. Jesus nos libertou da escravidão do pecado e, portanto, da morte eterna com a sua paixão, morte e ressurreição, com a sua Páscoa, com o seu mistério pascal. E como é que nós vivemos esse mistério pascal? A partir do batismo. O batismo é a marca do mistério pascal em nosso coração. Portanto, você, meu irmão e minha irmã batizado, tenha consciência desta realidade. E é isso que vai dizer a segunda leitura. São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai justamente explicar sobre o batismo. Interessante é que lá, no Egito, as águas representavam a morte e não tocaram no povo de Israel. Aqui, as águas já purificadas por Cristo, pelo Espírito Santo, elas representam o Espírito Santo de Deus, portanto, elas nos purificam. Por isso nós precisamos ser mergulhados nela. Elas nos purificam e nos trazem vida nova. O homem velho morre e o homem novo vem à luz. E aí é bonito nós pensarmos que, se formos fiéis até o fim ao batismo que recebemos, nós iremos também ressuscitar em Cristo. Por fim, o Evangelho de Mateus nos traz uma realidade, quero citar uma característica que é importante em Mateus. Mateus, ele trabalha com a ideia de que Jesus é um novo Moisés. Se Moisés era o homem da lei da antiga aliança, Jesus é o homem da lei da nova aliança. Então, é muito interessante que em Mateus, Jesus insiste que eles precisam se encontrar lá na Galiléia. Então, não somente no Evangelho de hoje, quando o anjo diz para as mulheres, ou quando Jesus, ao aparecer para elas, também diz, avise os discípulos que nós vamos nos encontrar na Galiléia. Já no período da paixão de Jesus, ele também fala isso. Nós nos encontraremos, eu irei antes, nós vamos nos encontrar na Galiléia, lá no alto da montanha na Galiléia. Que montanha é essa? Não existe uma montanha específica. Na realidade, Mateus está querendo mencionar, lembrar, quando Jesus no alto do monte foi transfigurado, ou quando Jesus no alto do monte ensinou as bem-aventuranças que seriam como se fosse a lei do Novo Testamento, da nova e eterna aliança. Não que as outras leis, os 10 mandamentos, o decálogo, tenha sido revogado. Não. As bem-aventuranças são um complemento ao decálogo. São uma forma de interpretar e compreender com mais profundidade o decálogo. Então, Jesus, no alto do monte, consolida a nova aliança, assim como Moisés, no alto do monte, consolidou recebendo as tábuas da lei. Essa que é a verdade. E veja, Jesus, na Galiléia, iniciou a sua vida pública. Foi lá que ele começou a pregar. Foi lá que ele, à beira do lago, da Galiléia, do mar da Galiléia, ele chama os primeiros discípulos. Portanto, também é uma forma de dar consciência a esses discípulos de qual é a missão deles. A sua missão é a continuidade da minha missão. É a nossa missão. É a missão da igreja. Então, o que é a Galiléia?
Se antes em Jerusalém era o centro da antiga aliança, a Galileia, simbolicamente, não por ser Galileia, mas simbolicamente, é o centro da nova aliança. E o que é a Galileia? É a igreja. A igreja, novo povo de Deus, onde está aí a aliança. Mas a Galileia também é o nosso coração. Lá no interior, onde nós nos encontraremos com Cristo, lá no nosso interior, onde nós vamos nos lembrar de quando Ele nos chamou, de quando nós ouvimos Cristo pela primeira vez, de onde nós aprendemos quem Ele é e qual a missão dele, de onde nós revivemos o nosso batismo e compreendemos a partir disso que nós também devemos continuar a missão de Cristo. Continuamos essa missão pela força do Espírito Santo. Portanto, essa Galileia precisa estar sempre presente no nosso coração. É o nosso lugar de encontro com Cristo, é o nosso ponto de onde somos lançados para viver a missão e a vida nova no Senhor, caminhando até o dia da nossa ressurreição em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, uma boa Páscoa. E sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.